Bom dia a todos os ouvintes, amigos, cristãos, nós da honra, nosso, isso, nós já recebemos também o doutor todo, estão aí, oração para a causa fundamental, que são essas eleições. E sabemos que não está em jogo essas eleições, mas é uma guerra espiritual. Falou com o pastor, sendo bem a lição, devemos dar se opor para que o bem prevaleça. É a variedade de são, leis, e por isso achei por bem gravar esse, apresentar homens de bem, homens de Deus, patriotas, pais de família, que possam ali Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional defender a causa do rei, da Bíblia Sagrada, para deixar bem claro a importância da soberania, claro, dentro da igreja. Sabemos que hoje, estamos em igreja soberania da pátria. Por isso nós resolvemos sair das quatro paredes do igreja e abraçar homens valentes. Estamos dispostos a nutrir o nosso país, a vários pastores da Argentina, tudo branco da Argentina, converso com eles, Deus, a gente não tem necessidade de mais. Por isso que é muita honra. Nós apresentamos um doutor Toro, evangelista nacional, é doutor, doutorado, conhece todos os países, os quatro, todos os continentes, honrado, atenção inclusive da ONU, ele é candidato a deputado federal. Logo nós vamos mudar o vivo. Mas neste momento, estamos aqui recebendo, nesta sala, o nosso amigo, o Coronel Luiz, que é candidato a deputado estadual, muita honra, Coronel Luiz, recebemos o senhor aqui, estamos felizes e queremos apresentar o senhor a todos os grupos de homens bem, pastores, policiais, todos aqueles que estão dentro do Estado de São Paulo e conheço o senhor. Não pode ser apresentado. Eu gostaria de aproveitar para fazer o que acontece na composição, na estrutura do país. Nós temos o poder militar e o poder psicossocial. Dentro do poder psicossocial, uma das mais fortes é a igreja.
estão sendo hoje no Brasil, esse ano, é justamente a questão do poder político. O poder político é o único poder entre os poderes que está ligado praticamente a todos. Está ligado ao poder, está ligado ao poder militar, está ligado até ao poder social. Está acontecendo nesse momento. Nosso presidente, ele é o único presidente, com a história mais recente, que enfrentou o poder econômico. É o único presidente que deu um passo na sangria, dinheiro público, que vazava para os bolsos de empresários que não tinham o limite do seu ganho, ou não se importavam, né, com a origem ou que daquele empresário. Infelizmente, o poder político estava totalmente corrompido nesses 16 anos. O poder político mostrou ao poder econômico como poderia ser feito ou montada uma estrutura corrupta dentro do governo e a sangria do dinheiro público para beneficiar parte político, parte político. Quero te falar, todos os secretários sabem muito bem quais eram os segmentos dentro do poder econômico que estavam envolvidos com a corrupção do governo. Então, nós podemos citar empreiteiras, podemos citar bancos, podemos citar conglomerados da mídia e também investidores nacionais e internacionais. Sem contar de fazer o turismo, os países agora. Sim, tá, mas tudo isso está dentro dessa estrutura, dessa relação do poder político corrompido, montado pelo PT, do governo, e esses empresários que não suportavam com a forma do dinheiro chegar no pensava para ele, era se era de forma mista. Então, nós tivemos aí a Lava Jato, comprou milhões de reais enviados, ou até dólares enviados. Então, o que o PT fez? O PT corrompeu uma parte do poder econômico. Esses empresários desses setores estavam sendo beneficiados com o dinheiro desviado dos cofres públicos através do governo. Esses empresários, quando viram a chegada de um homem sim, honesto, que só pensa numa coisa: o bem do povo brasileiro, o bem da nossa família. Esses empresários, acostumados com o dinheiro fácil, não aceitaram. Então, quando a gente ouve falar, é o sistema que está por trás, o sistema que está. Na verdade, esse sistema é o poder econômico. Parte do poder econômico que foi corrompido pelo governo petista, esses 16 anos de governo. Por quê? Porque eles fizeram um trabalho seletivo. Chamaram determinado grupo, secretário, e falaram: ó, vem conosco, que vai sobrar dinheiro para todo mundo. Quando o presidente Bolsonaro chegou lá e colocou tranca em tudo, aí o poder econômico, que é o sistema, se revoltou. Falou: espera aí, nós temos que tirar esse homem daí. Sem corteta.
Você tirar esse homem daí. Obras públicas, fala mais um pouco. Então, o Exército Brasileiro, bancos, essa questão de funcionário, aí o Pix está tirando bilhões e bilhões e bilhões de reais das mãos dos banqueiros que cobravam taxas de serviço público. E eles estão revoltados. Espera aí, esse Pix está acabando com o nosso faturamento. Então, estou satisfeito. Quando no governo petista, os banqueiros deitavam e rolavam. Punha a política econômica que queriam dar. O ministro da Economia do governo petista tinha que conversar primeiro com os banqueiros para decidir o que ia fazer. Então, era uma facilidade de ganhar dinheiro nesse país para determinados grupos. E, nossa, aí vem os conglomerados de mídia. Eram bilhões de reais que o governo petista repassava para os conglomerados de mídia, simplesmente para quê? Para fazer propaganda institucional, mas que por trás não era só propaganda institucional, era repasse mesmo de dinheiro. Certo? Então, aí vinham os investidores, mega investidores nacionais e internacionais, que botavam o dinheiro especulativo no Brasil e tiravam fortuna com esse dinheiro que não estava aqui para produzir, não ia para o campo da produção, é só o campo da especulação financeira. Então, o governo, o presidente Bolsonaro, meteu o tranco nisso. É lógico, o sistema se revoltou. Caiu o faturamento. E o homem não deixa ninguém. Não deixa ninguém. Então, esse homem começou a incomodar. Então, como eu falei para o senhor, o poder político, ele avança sobre tudo. Sobre tudo. O poder político, hoje, ele tem influência no poder judiciário, ele tem influência no poder legislativo, mas não tem mais influência no poder executivo. Aí a razão pelo qual o poder econômico ou o sistema querem de todas as formas, tentaram de todas as formas, tirar o presidente Bolsonaro. Primeiramente, tentaram matá-lo lá em Minas Gerais. Uma intervenção divina, intervenção de Deus, presidente. Quando o presidente chegou à presidência do República, provavelmente, descuido, mas aí já era parte. Agora, eles tentaram, esses praticamente 4 anos de governo do presidente Bolsonaro, acho que esse homem não teve um dia de descanso. Porque todos os dias era dia de... Não, e essa situação interessante que o senhor está falando, fazendo isso para o Estado de São Paulo, que é o carro-chefe do Brasil. E sabemos que, ultimamente, somente por questão da pandemia, tiraram a autoridade do presidente, do presidencialismo, e deram autonomia para o Estado. Como é que o senhor acha que o senhor conseguiria, deputado estadual, auxiliando na Assembleia Legislativa, é possível reverter isso, essa situação, como deputado estadual ali? Eu acho, pastor, que essa situação ela só pode ser através ou nacional, ou até mesmo pela suspensão das medidas tomadas pelo Supremo Federal. E, na verdade, no período da pandemia, quem decidiu essa questão de transferir para o Estado a competência para administrar as ações contra a pandemia foi o Supremo Tribunal. Não foi uma legislação
Supremo Tribunal Federal, avançando sobre o poder executivo. Isso aí interferência entre poderes. É diariamente, sendo que a obrigação dele é só resguardar a Constituição. E olha o que é interessante. O presidente Jair Bolsonaro transferiu praticamente R$ 1 trilhão para os estados e municípios para o combate à pandemia. O Brasil foi um dos primeiros países a ter a vacina disponibilizada para a população. E mesmo assim o Brasil não parou. Sobrou dinheiro ainda para fazer obras. Então a gente para pensar e fala assim, como que o PT conseguiu praticamente quebrar a Petrobras? Como que faltava dinheiro para a saúde, para a educação do governo petista? Se o governo Jair Bolsonaro gastou R$ 1 trilhão transferindo esse recurso para os estados e municípios, e a máquina federal não parou. Ninguém ficou sem receber o salário. Então, quando a gente começa a mensurar esse valor do presidente Jair Bolsonaro para os estados e a máquina estadual parou, a máquina federal, parou, a gente começa a ter uma dimensão do que era desviado. Aí o senhor começa a ter uma noção de quanto dinheiro foi desviado desse país. E ainda o país está em pé. A Petrobras chegou na beira do abismo. Na beira do abismo. Era intencional isso. Na verdade, às vezes as pessoas falam assim, que a ação é uma ação ideológica. Vou falar bem sincero, eu não vejo o governo petista, principalmente na liderança, o interesse maior ideológico acima do valor do interesse do dinheiro. Para mim, essa culpa do partido, na época, eles estavam mais interessados também na questão do dinheiro público, como estruturar as vertentes para sangrar os povos públicos. É isso que eles montaram, uma verdadeira rede. E colocaram os soldados dele. Exatamente. Então, eles tinham os empresários que recebiam esses valores exorbitantes, e esses empresários tinham a função de repassar, retornar, de uma certa forma, para os integrantes. Então, ideologia, acho que resta muito pouco. Que era, na verdade, era interesse financeiro. Era dessa forma que eu vejo. E como é que o senhor vê essa situação? O senhor provavelmente debater, buscar sacrificar todas as certidões, certidões para o problema, justiça. E como é que o senhor vê essa situação do candidato presidente? A gente também foi coronel da Polícia Militar, 30 anos de serviço no Estado de São Paulo. Para ser candidato, nós tivemos que tirar a função de primeiro grau do Estado e primeiro grau federal. Eu quero dar todas essas certidões para que a nossa candidatura pudesse ser oportunidade pelo nosso período. Essa pergunta que o senhor faz, eu também me pergunto, como nós podemos ter um candidato à presidência da República? Na verdade, foi descondenado, apenas descondenado, os crimes que cometeu, está tudo lá. Então, esse homem foi descondenado, como ele apresentou essas ações criminais negativas? Existe brecha na lei? Fica essa pergunta, não? Ficam essas perguntas, que a gente não sabe
encontrar uma resposta mais assim, eu possa te dizer, uma resposta que preencha realmente essa lacuna. Na verdade, isso ali fica essa pergunta. Dessa Como caminhada, esse homem, como esse descondenado, apresentou as certidões de antecedentes finais negativas? dessa caminhada que o senhor está indo corpo a corpo, né? Eu vejo que o senhor tem dado aí uma quilometragem, andando muito. Eu fico imaginando como é que o senhor está com o povo simples, ali, sabe, em si, viu? Como é que eles veem, como é que essa resposta em relação. Porque a Bíblia, ela deixa bem clara, né? Quem não herdará o reino do céu? O pastor tem que citar isso. Né? Quem não herdará o reino do céu? Os mentirosos não herdarão o reino do céu. E nós vemos uma grande mentira, né? Há uma grande mentira por detrás do sistema que faz com que não para convencer as pessoas, há uma espécie de convencimento das pessoas sobre essa mentira. Como é que pode alguém que foi condenado, aí está ali, saiu candidato? Como é que pode várias situações que o presidente faz não é divulgado no sistema de informação de divulgação? Há várias mentiras. Para nós, cristãos, o mentiroso não dará a redenção. Aí eu fico, às vezes, me perguntando, o senhor tem caminhado, né, no meio cristão, não cristão, eu fico me perguntando, né, como é que é possível esse espírito ticano que está sobre a população, né, a desinformação, fazendo com que as pessoas creiam nessa mentira sobre quem vai sair opositor principal do nosso presidente. Aí, pastor, nós voltamos àquela questão do sistema. Os grandes conglomerados da mídia foram os que foram prejudicados. Bom, essa pergunta que o senhor fez em relação à questão da mídia, constantemente matéria, e não traduzem a realidade das ruas, né? Nós voltamos na questão do sistema. O senhor foi verificar dentro do poder econômico quais foram os grupos mais afetados pela administração do presidente Jair Bolsonaro. Você vai ver que entre os empresariais mais afetados estão os conglomerados de mídia, grandes conglomerados da mídia. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele reduziu drasticamente os gastos com propagandas institucionais. Então, aquele dinheiro fácil que chegava para os conglomerados, o governo do presidente Jair Bolsonaro acabou. Então, aquele negócio, não está pagando, está transferindo dinheiro, não está fazendo propaganda, também não divulgando o seu governo. Inclusive o meio artístico. Exatamente. Então, o que eles fazem? Então, então, estamos falando, o sistema está armado contra o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? O sistema, que é o poder econômico, aliás, parte do poder econômico, é a volta de governo que facilitem o sangramento dos cofres públicos e transfira para o bolso dele. Então, são instituições que querem exatamente o dinheiro fácil. Eu vou lá, coloco a taxa bancária que eu quiser, eu vou lá, cobro o valor que eu quiser na propaganda institucional, eu vou lá, cobro o que eu quiser da obra que eu tenho que fazer, entendeu? Eu vou lá, aplico o meu dinheiro e fico esperando vir fácil. O que eu vou produzir? Aliás, eu sempre falo, o empresário é o cara mais socialista que existe. Falo, mas o empresário é o cara mais socialista que existe. Por quê? Porque é o sujeito que pega o seu dinheiro, põe o dinheiro para produzir, para isso ele gera emprego,
faz distribuição de renda e traz ainda benefício para o Estado, porque ele está gerando fome. E sempre é a classe média. Então, quer uma pessoa que é o cara mais socialista que o próprio Estado. Porque o investidor que só vem especular no mercado, ele pega o dinheiro dele e põe para gerar lucro financeiro com rendimento. Ele não quer saber de pôr seu dinheiro para gerar emprego, para gerar riqueza. Ele quer riqueza no bolso dele. Aliás, só completando que a Bíblia Sagrada deixa bem claro que a usura, que a usura é um pecado. Opa! Aí se o povo que crê nas coisas de Deus, na palavra de Deus, a gente vê realmente que a usura do banco, e é até curioso, como é que pode uma taxa no Brasil, uma inflação no Brasil, que hoje está quanto? Abaixo dos 10%. 10%, e aí um cheque especial está lá, um exorbitante. Tanto é que quando a pessoa ela vai lá, não pode ser processada, porque está contra a lei. Né? Mas essa estrutura do sistema do poder econômico, parte dele está revoltada com o presidente. O presidente espera aí, dinheiro público vai beneficiar o povo brasileiro. O empresário que quiser ganhar dinheiro, ele vai trabalhar e buscar, ele tem que ter dinheiro. Não ficar na teta do Estado esperando o dinheiro fácil cair no bolso, como era o governo petista. Assim funcionava. Então tinha aquele segmento empresarial que era um segmento que era um amigo do rei. Quem era amigo do rei? Dinheiro fácil. E aí assim funcionou nos 16 anos do governo petista. Agora vem o presidente e fala, acabou. O dinheiro aqui é para beneficiar o povo brasileiro. O dinheiro é do povo. E aí o sistema não aceitou. Espera aí, nós temos que vir antes. É isso que eles pensam. Eles querem, por isso que eles querem a todo custo para o presidente. Agora, o que é bom ressaltar, que às vezes as pessoas falam, mas eu falo presidente. Não, o presidente Bolsonaro, ele representa a família, ele representa a pátria, e ele representa Deus. E é importante, eu deixo bem claro, assim, em relação ao crer em Deus e foco em Deus no Magrão, e ele foi ousado e usado para poder invocar a Deus. O direito dele, como cidadão, de invocar a Deus, mesmo que ele fosse presidente, né? Respeitando todas as religiões, ele tem a seu direito. E antes, eu vou ver uma coisa do senhor aqui, antes do presidente Bolsonaro, nós acompanhávamos, em vários lugares, várias instituições, nós vimos as pessoas querendo retirar os crucifixos que tinha as instituições públicas, que representavam Bíblias. Então não é contra o presidente. Nós chegamos no cúmulo de tentarem proibir a exposição da bandeira nacional. Olha, meu Deus do céu, a bandeira nacional, o hino nacional, o selo nacional, o brasão de arma, são símbolos nacionais. Então, eles estão na Constituição Federal. Aí tem uma decisão esdrúxula querendo proibir que os brasileiros ostentassem a bandeira nacional. Então, só ver como o sistema, o poder econômico, conseguiu armar toda uma estrutura dentro do país para tentar combater. E olha, eu até falo uma coisa. Em 1822, dia 7 de setembro de 1822, nós tivemos a proclamação da independência do Brasil. Agora, dia 2 de outubro de 2000, nós teremos a proclamação ou
da liberdade nacional. Assim como nós tivemos lá em 1800, a independência do Brasil. O Brasil se tornou, a partir daquela data, uma nação independente, uma nação soberana. Nos livramos da coroa portuguesa, que usurpou praticamente toda a riqueza gerada no Brasil na época. Hoje, o cenário é bem estranho. Inclusive até a Amazônia, né? Continua até hoje. O cenário, Países europeus retirando ouro da Amazônia. exatamente. Então, mas na época, então, nós tivemos a Inconfidência Mineira. O que foi a Inconfidência Mineira? Sabe? Foi a Inconfidência Mineira em 1789. Foi uma das reações mais fortes dos brasileiros contra a derrama que a coroa brasileira, a coroa portuguesa, fazia sobre a riqueza gerada pelos brasileiros na época. Desculpe, em 1780. Quer dizer, a Inconfidência Mineira, ela é um marco da revolta dos brasileiros contra a coroa portuguesa. Então, as altas taxas de impostos, tributos que os produtores brasileiros pagavam à coroa portuguesa. E para que pagavam? Para que os portugueses pudessem ostentar riqueza diante das demais monarquias europeias. Então, levavam toda a riqueza brasileira também só. Por isso que hoje, portanto, para nós fecharmos esse bloco, é importante nós entendermos que a soberania do país é o soberano mundial. Tá isso? Então, agora, essa eleição, dois da independência do Brasil, 100%, libertação do Brasil, ou a consagração da libertação dos brasileiros, 2022. E o nosso presidente é 22. Então, é uma coincidência numérica aí, que é para ser analisada, né? É muito, 1822, 2022 e o presidente 22. Agora, coronel, ia citar sobre o senhor, falar um pouco do senhor, da sua vida, do seu trabalho. Só antes de entrar, só queria completar, aqui. Eu estava falando da eleição agora, dia 2 de outubro. Se lá em 1820 o Brasil se livrava julgo da opressão portuguesa, agora em 2022 os brasileiros terão uma missão. Terão que decidir se querem a liberdade ou se querem a escravidão. Então, veja bem, 2022, essa eleição, 2 de outubro, é um marco na história brasileira. Os brasileiros terão a oportunidade de consagrar a liberdade do Brasil. Por quê? Se nós não tivermos o governo do presidente Jair Bolsonaro mais 4 anos, nós temos certeza. O sistema que hoje está provocando toda essa instabilidade política no Brasil, toda essa instabilidade política, como o senhor bem mesmo falou, hoje a Constituição Federal não é mais respeitada. Então, toda essa instabilidade política provocada pelo sistema ou por parte daqueles do poder econômico que foram afetados pela administração do poder econômico, eles terão que se moldar à nova realidade brasileira. Ainda eles estão insistindo, estão tentando fazer voltar naquilo que era bom para eles e péssimo para o povo brasileiro. Mas se o povo brasileiro tiver essa consciência que dia 2 de outubro ele pode
decretar a independência do Brasil novamente através de um ato de libertação, ou ele pode se voltar e retornar ao mundo da escravidão. Por isso que é A importante. escravidão econômica. Escravidão econômica. Porque aqueles que foram beneficiados nos 16 anos do governo petista, com certeza, se voltar essa máquina novamente ao poder, eles voltarão novamente a se beneficiar do dinheiro fácil. Por isso que é importante que o presidente Lopes, o Congresso, as suas bases, em todo o Estado, em todo o Brasil, e isso que é a importância do doutor Mindoro, que estará ali no Congresso, toda a base dele, e o senhor, que na Assembleia Legislativa, né, da estadual, fala um pouco do senhor, da sua experiência. Bom, vamos falar um pouquinho da experiência profissional. Eu, o coronel militar, trabalhei 30 anos em educação. Tive todas as minhas promoções que aspirante coronel ofereci. Graças a Deus, teve a carreira militar. Tive o prazer de comandar o 7º Batalhão da Polícia Militar de Câmara por 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, nós tivemos uma colaboração, todos os policiais militares que trabalharam ao meu lado, receber 3 prêmios. Os 3 anos e meio que eu comandei, todos os anos eu recebia um prêmio do governo do Estado por todo o dia. Nós conseguimos colocar o 7º Batalhão entre as unidades de destaque no cenário de toda a corporação. Exatamente em razão de que nós tínhamos os melhores índices da circunstância. A Secretaria de Segurança Pública estabelece os índices que cada unidade tem que atingir por trimestre, bimestre por bimestre. E graças a Deus, acho que nós fomos das poucas unidades da Polícia Militar que conseguimos cumprir todas as metas, chamada CAP. Então, nesses 30 anos, nós conseguimos alcançar 3 prêmios do produtividade, né, pelo 7º Batalhão, entre as unidades mais produtivas. Então, foi um comando isso. Além de que, também, eu fui capitão, comandante da Escola de Soldado. E eu acho que eu fui também oficial de Relações Públicas da Polícia Militar, e mais exerceu essa. Você trabalhou junto aos parlamentares, é isso? Não, aí eu fiz Relações Públicas na cidade de Sorocaba. Né? Esse trabalho na Assembleia Legislativa, eu desenvolvi por 3 anos. 3 anos na setor parlamentar. Então, trabalhava dentro da Assembleia Legislativa, fazendo aquele trabalho corpo a corpo com o deputado, justamente para proteger a Polícia Militar, né? e trazer também benefícios para a Polícia Militar. Porque todas as instituições, ela tem aquelas questões do lado político que precisa ser trabalhado. Né? E eu, graças a Deus, fui escolhido para desenvolver essa atividade. Fiquei na Assembleia Legislativa 3 anos. Cheguei lá com contato com 2, 3 deputados, e quando terminei esse trabalho na Assembleia Legislativa, a gente já tinha 14 deputados trabalhando do nosso lado, nos recebendo, dando atenção. Foi um trabalho que me deu muita experiência no que diz respeito a como as coisas acontecem dentro do legislativo. Exatamente. Então, eu não vou cair como paraquedista dentro da Assembleia Legislativa, porque esses 3 anos lá dentro deu uma boa experiência, um bom conhecimento de pouco as comissões, tudo.
posso estar revelando detalhes do trabalho, porque muita coisa ali mais reservada, então, mas posso dizer para o senhor, trabalho muito efetivo. Importante porque até fazer projetos de leis, impostos beneficiários. Nos deu uma bagagem muito grande. Como se pode fazer para avançar com um projeto de lei e como também pode se fazer para não deixar um projeto avançar com ele. Eu soube também que o senhor tem, assim, um bom relacionamento, mesmo sendo junto à sociedade civil, inclusive até o futebol. Como é que verdade, conta essa história? Bom, perante a sociedade civil, eu trabalhei crianças, trabalhei adolescentes, trabalhei com idosos e trabalhei com os santos. Com crianças, eu trabalhei como diretor do Lar Escola Pedro Lobato. Adolescentes, eu trabalhei como membro da diretoria do Colégio Politécnico, que é um colégio que nós recebíamos aqueles alunos menos favorecidos e nós dávamos ali bolsa de estudo integral, formávamos esses alunos no nível segundo grau. Era praticamente. Nós tínhamos lá, na minha época, muito adolescente fazendo colegial normal ou colegial profissional. Em relação aos idosos, fui diretor e vice-presidente da Vila dos Velhinhos de Sorocaba, quando nós tínhamos lá recolhido 115 idosos, também trabalhei. Tudo isso aí eu trabalhei por mais de 10 anos. Mais de 10. Foi um ano, 2 anos, mais de 10. Trabalhei nessa secção social. Então, a gente também faz muita bagagem em relação a esse trabalho social e o Estado precisa dar um pouco mais de atenção. Eu até quero, se for por vontade de Deus, se eu chegar à Assembleia Legislativa, eu quero trabalhar junto ao governo para que haja uma relação mais estreita entre o Estado e o terceiro setor. O terceiro setor é um instrumento muito importante dentro da sociedade e que tem muito a colaborar com a sociedade. Tem muito a colaborar com a sociedade. Então, eu acho que a gente pode, por essa experiência desse trabalho junto com a sociedade civil, né? Idosos, adolescentes, crianças, né? E em Santos, tem muito a colaborar com o governo. Se Deus quiser, o governador Tarcísio, tem muito a colaborar, fazer experiência, para que haja essa interação mais viva, mais forte, mais estreita entre o governo do Estado e o terceiro setor. Porque dessa união, quem vai se beneficiar são aqueles mais carentes. Ia fechar esse bloco só para contextualizar essa necessidade do senhor. Tanto o governo, isso, eu faço parte do terceiro setor e sempre a própria Constituição sempre protegeu as instituições, todas as instituições que estão abertas no Brasil, têm a liberdade do seu culto religioso. Sempre. E, somente na Casa de Recuperação, eu lembro que o governo Dilma proibiu, não permitiu que as instituições de Casa de Recuperação, para receber verba, elas tinham que tirar as questões religiosas. Não, isso ficou claro. Eu sei porque nós fazemos parte do drogas, foi proibido. É tão importante como a educação. Ele recebe uma orientação religiosa, isso é
fortalece a pessoa, isso dá estrutura para a pessoa enfrentar o vício, que, na verdade, viciado é uma vítima. É aquele, ele fica preso aqui de tal forma. E não é a vontade dele, mais que a droga toma domínio do seu corpo. Então, ele não tem mais resistência frente à droga. Então, quando ele tem um amparo, uma cura, nossa, é a mesma coisa que uma medicação. Ele precisa da medicação e precisa da um vontade espiritual. Nossa, tem sombra de dúvida. Inclusive, Eu até podia me estender sobre o assunto que envolveu os tais psiquiátricos. Eu era do Conselho Municipal, Hospital Jardim das Acácias. Tá? Nós enfrentamos uma situação justamente que o torniquete do governo fez sobre esses hospitais psiquiátricos, chegaram a um ponto que tiveram que devolver para a família aqueles pacientes que estavam tiveram. Por quê? Tinha mais condições, tinha mais recursos para manter os hospitais. Porque o governo PT achou, alguém entendeu lá, que a família deveria se dar pensando. Fica bem claro que o senhor está, eu não fechar esse bloco, fica bem claro que o senhor está aí, assim, com conhecimento da sociedade civil, do terceiro setor, para que quando o senhor estiver ali com os representantes, vai Moramos Padeireiro, e na Assembleia Legislativa, para fazer projetos de lei, leis que possam ser aprovados para beneficiar os terceiros setores. Inclusive a força de segurança do nosso Estado, só para fazer esse fechamento, eu dando tempo sobre uma questão de drogados, de acolhimento do morador. E nós vemos assim que mesmo as pessoas da força de segurança, familiares, não escapam a essa situação que alcança todos os setores. Todos os setores. E aí eu gostaria, assim, de até fazer um pedido especial para o senhor, quando o senhor estiver nos representando na Assembleia Legislativa, para ter um cuidado especial para, com a força de segurança dessa área de cuidados especiais, drogas, álcool. Então, esse é um pedido especial meu para o senhor. A nossa atividade, o senhor queira ou não queira, o senhor entra no cenário aquilo penetra. Ele não tem como ficar permeável àquela ação. Então, quando ele olha aquilo, tem como ele não se envolver, se funcionar, ou como não se carregar essa energia negativa que ainda ele leva para casa. Ele leva para casa. Então, ele precisa, sim, de assistência, precisa sim, de ação, ele precisa de uma preparação para aquilo que ele vai enfrentar lá. Eu passei por isso como aspirante, iniciando minha carreira. Eu trabalhava na área central de São Paulo. Ali, nós enfrentamos diversas situações. A gente levava isso, sentia isso fortemente na convivência da casa. Então, vou estar voltando lá. Eu trabalhei como aspirante, eu trabalhei no 13º Batalhão, e ali nós tínhamos sendo era a área que envolvia a estação. Então, todo mundo que chegava de São Paulo acabava se instalando naquela região. E ali havia cenas de crime assim, violento. E a gente, como aspirante, recém sair da carteira, era afetado. A gente recebia uma certa carga negativa de toda aquele cenário.
E o nosso policial, isso Para uma espécie de depressão, né? Porque é um conflito interno. Lógico que dá, lógico que dá. Um policial militar entra numa cena de crime e tem uma criança, como que ele não vai ser afetado psicologicamente? Então, esse homem precisa se. E um dos trabalhos que nós estamos falando de segurança, e a gente está percebendo que o nosso governador, o governador está sensível a essa questão, a questão também salarial. Como que nós podemos ter o estado mais rico da nação pagando o pior salário para a população? Então, se por um lado, no lado federal, nós tivemos essa devassa do PT, por esses 16 anos, quase quebrar o Brasil, do lado do Estado de São Paulo, esses 23 anos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi delatada. Chegamos a ser, os policiais militares de São Paulo chegaram a ter o pior salário entre os 27 estados. O estado mais rico do país chegou a pagar o pior salário em todos os estados. Mas é interessante que, apesar de um salário baixo, isso tá no homem, né? A Polícia Militar a Polícia Militar do Estado de São Paulo é referência nacional. Inclusive, os Estados Unidos veio aqui fazer. A formação do homem, do soldado, do oficial, da Polícia Militar do Estado de São Paulo é referência nacional. Por mais que o homem tenha o seu pior salário dentre todas as polícias militares do Brasil, o homem, quando ele assume o serviço, sai, ele se desliga da questão financeira e se volta para a questão social. Que o impacto sobre ele durante o seu parte de serviço domina praticamente a sua cabeça, o seu pensamento. Está focado em tudo aquilo que está acontecendo. Então, não é o salário que faz com que o homem trabalhe mais ou menos. O salário é uma compreensão necessária para que eles tenham a tranquilidade de saber que sua família está ajudada, para que ele possa fazer combate lá no fronte. Que a nossa guerra não é aquela guerra que pode acontecer. Guerra convencional, é a guerra. Cada serviço é um dia de batalha, que ele não sabe o que vai enfrentar nos próximos segundos. Ele não sabe se vai voltar vivo. Ele pode, imagina a mulher do policial. Ele pode estar no patrulhamento e dobrar uma esquina e deparar com um assalto a banco. Aí, quando ele se vê, ele está no meio do assalto a banco. Então, é uma situação desgastante. E uma pergunta de bastidor? Pois não. Lembrando que Bom dia. donos aqui do Twitter, tem uma pergunta que o senhor está falando de isso. Eu, como YouTube também, tinha muito amigo policial. E aí de ver que antes do Bolsonaro, governo Bolsonaro, ver como a polícia era tratada antigamente. Plano Povas queria destruir a militares. É verdade. Dória tem muitos amigos dele, pelo YouTube, que gravavam os seus vídeos, né? Dória tirou tudo, né? Que ganhar um dinheirinho, né? Ele não por conta tudo, né? Tudo claro, né? Lá cortou tudo, né? Tem que ver quando o Bolsonaro entrou, deu um apoio para a polícia, né? Então, até mesmo a área de segurança, né? O pessoal vai ver o vídeo aí, a gente tem muita segurança. Né? Então, temos mesmo que apoiar os nossos policiais militares, né? Porque, como falei, povos que destruir histórias, não estava nem aí. Né? Foi toda uma sequência, né? Começou no governo Covas, o governo Mário Covas, e veio nesses 23 anos de PSDB, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi dilapidada.
E eu, quando eu era assessor parlamentar, eu enfrentei exatamente o governo Maricó. Enfrentei o governo Maricó. Eu falava sempre para mim assim, puxa vida, é um tijolo todo dia. Cada dia, cara, é só tijolo em cima. Então, o governo Maricó, ele não escondia de ninguém. Ele detestava a polícia militar. Detestava isso. Falava pelos corredores do Palácio Bandeirante para quem quisesse ouvir. Ele não gostava disso. Pelo que ele passou, né? Ali começou a decadência salarial, porque a decadência intelectual, a formação econômica nunca caiu. Se manter bem e firme, mas ela não recebeu a atenção, o valor que ela tem no governo do PSDB. Infelizmente, foram 23 anos dilapidaram a polícia militar. O governo do PSDB de 63 anos foi total, vamos falar assim, sucateamento, né? Sucateamento, dilapidaram a polícia militar. Infelizmente. Agora esperamos que, se Deus quiser, o nosso governador Tarcísio chegue lá. E eu tenho certeza que ele vai fazer a recomposição salarial da Polícia Militar de São Paulo. Então, em termos de valorização também, acredito que vamos viver novos horizontes para a própria militar. Enfim, se Deus quiser, nós vamos voltar a respirar um pouco mais aliviado, não só na questão salarial, mas também na questão da valorização da população. Coronel Lins, tem um segmento importante que é uma liderança aí do suspeito, a região toda, forte. E recentemente, ali junto com o governador, conversamos sobre isso. Cosplay do Japão, né? O governador sou meio suspeito, japonês, e é uma arte. Eu, assim, apesar de eu ser pastor, mas já fui diretor de teatro, já fiz eventos, tá? Então a gente tem, assim, tem uma veia artística, né, desse lado cultural, e conhecemos há algum tempo o pastor Tony, nós vimos o trabalho dele com relação ao cosplay, né, que são aquelas armaduras, e às vezes é um segmento deixado de lado, apesar que existe algumas leis já feitas no Assembleia Legislativa, mas mesmo assim, esse segmento é deixado de lado. O senhor, eu ouvi o senhor falando sobre assim, que o senhor poderia dar essa força no segmento do display, por favor, fique à vontade. Eu vejo, pastor, uma excelente oportunidade de aproveitar esse potencial junto com o modelo de combate à escola, inclusive pela Polícia Militar, que é o PROERT. Eu acho que nós podemos conversar com a educação e aproximar e o PROERT como uma forma de ajudar na comunicação entre o PROERT e as crianças. Por quê? Porque os integrantes dos três seriam um facilitador, seriam um atrativo nessa discussão da droga dentro das escolas. Então, eu vejo, sim, a possibilidade de amanhã sentarmos com o comando da corporação, levar a liderança até a corporação e ver como nós poderemos fazer essa discussão. Porque quando o comandante em Sorocaba, meus 3 anos e meio de comando, eu formei mais de 30 mil crianças no programa de combate à droga. Foram mais de 30 mil crianças. Porque eu incentivava muito esse trabalho, porque eu acredito muito nesse trabalho, o trabalho da prevenção. Hoje, nós temos adultos, filhos, que falam para o filho, olha, o que você está fazendo aí, eu fiz como era também, criança na escola.
Isso alcança várias cidades do estado de São alcança Paulo. e multiplica. Então, eu vejo, sim, uma grande chance, uma grande oportunidade da gente fazer essa discussão do cosplay mais o ProErd nas escolas. Inclusive, como deputado, aí uma sugestão do senhor, né? Queira Deus que chegue lá. Não, mas já chegou. Chegou. Sabe o que eu acho que é interessante? Que nós estávamos observando que algumas cidades do estado de São Paulo, elas colocaram como lei no município. Imagina o senhor, como deputado, o senhor incentivar a cidade do interior do estado, que a capital, de uma certa forma, já tem mais, tem uma dinâmica maior. Né? O programa ProErd, ele já é um programa de sucesso. O ProErd já está enraizado, não há resistência mais em termos de direção de escola. Nas escolas, né? Não há mais. O ProErd realmente hoje é uma realidade que já vem aqui praticamente mais ou menos 25 anos. Então, eu estou vendo essa possibilidade, essa janela que nós paramos os integrantes do ProErd, apoiando o ProErd nas escolas como um elemento facilitador dessa comunicação entre o policial militar e a criança. Eu acho que é muito importante, inclusive, essa questão, inclusive, cultural, né? É uma questão cultural. Aí até pode, provavelmente, facilitar para que os três sejam mais reconhecidos, mais desenvolvidos, possam participar de eventos, né? Que as cidades do interior fazem, né? Que às vezes são esquecidos. Exatamente. Mas eu acredito que se a gente conseguir fazer essa junção, só essa junção vai alavancar, vai expor mais cosplay, e isso vai dar uma evidência maior. E, consequentemente, quem é visto é lembrado. Então, aí vai surgir a necessidade da gente sentar com o grupo e discutir como a gente pode regulamentar essa atividade através das Secretaria. Coronel, muito bom. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, inclusive para os cristãos, né? O nosso Deus, a vida é igreja. E há um grande temor no segmento evangélico, cristão, porque nossos países vizinhos, as igrejas estão sendo fechadas e perseguidas. E se o senhor desse assim, essa eleição, o senhor pode falar? Olha, pastor, primeiramente, eu tenho para falar. Cristão não pode votar na esquerda. Então, acho que todos cristãos devem refletir sobre a questão do voto, votarem em candidato de direito, em candidato que tenha Deus como uma referência, ou mesmo os candidatos que sejam tementes a Deus. E aquele que teme a Deus, teme porque acredita. Então, aos cristãos, eu pediria, façam isso. Votem nos candidatos de direito, porque os candidatos de esquerda estão vendendo algo diferente do que realmente eles são. Na verdade, eles estão só discutindo o eleitor, porque na realidade, com a instalação do governo de esquerda, praticamente as igrejas serão dizimadas. Importa a igreja ser católica, o culto será perseguido, o culto será dizimado. Você está agora na Nicarágua. Então, dia 2 de outubro, uma data importantíssima, porque essa eleição, ou as eleições deste ano, é um divisor de água entre o bem e o mal, entre a liberdade e a escravidão, a luz e a treva. Então, o eleitor tem que ter essa consciência, tem que saber da sua responsabilidade
não só para o momento atual, mas sim para as futuras gerações. Quem tem filho, quem tem neto, tem que pensar. Que legado ele vai deixar para o seu filho, para o seu neto? Se ele votar no Partido das Trevas, partido de esquerda, ele vai estar condenando o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Agora, se quer a luz, se quer a liberdade, vote em candidato. Estão alinhados com o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Muito bem, quero agradecer ao senhor. Obrigado por conhecê-lo. Nosso sentido honrado. A igreja, nós sabemos que a igreja realmente precisa de nomes. A igreja é o principal baluarte do nosso amigo Major. Brasil fez uma pergunta há uns dias atrás: que a igreja junto com a polícia? Por quê? Cada disciplina. Nós tememos Deus assim, essas coisas. Somos disciplinados por Deus. Somos soldados de Cristo. Sujeitos, sujeitos à morte, por causa da palavra. E hoje nós vemos muitas pessoas serem enganadas. Esse sistema de informação do justiça bem, muitos serem enganados. A Bíblia diz que sobre o tempo, muitos serem enganados, por aqueles que vêm com sapatinho e capudão. Usando o termo bíblico, Satanás, ele se faz até como agente de luz das possibilidades. Tá? Deus abençoe a vida do senhor. Obrigado. Sua caminhada, sua família, que Deus Pai o proteja. Assim como o doutor Minoro está aí nessa caminhada, Deus o abençoe, Deus o proteja. E sabemos que uma verdadeira. A semana passada aí podemos mais 3 bom. E tá. Então, a gente tem um objetivo. Deu uma missão, está apontando o caminho. Então, por que não encarar? Eu estava, semana passada, em Lajeado, lá no extremo sul do estado de São Paulo, quase divisa da Paraná, próximo do município ali de Lajeado, seria a Barra do Chapéu. Estava frio, chovendo, frio, lama, e eu me perguntei, puxa vida, nesses tempos, mas é a vontade de Deus. Se ele me deu essa oportunidade de me candidatar, se ele me deu a missão para me candidatar, e está apontando o caminho, e o caminho depois encontrar pedra, lama, frio, chuva, são provas, e ele quer ter de mim se realmente eu estou preparado para chegar. eu queria concluir com o senhor ao da palavra de Deus. A missão da igreja é uma parte social e principalmente espiritual. Nós queremos uma cidade celestial preparada para isso. Mas enquanto aqui na Terra, realmente nós precisamos entender, não só orar por aqueles que vão nos governar, que eles vão legislar, mas em algum momento precisamos votar. E o senhor fez algo. Ele disse que o que a mão esquerda faz é bem. Ele já saber, mas é importante nós ressaltarmos algo para o senhor. Quando o senhor ajuda os insanos, ajuda os pequeninos, ajuda os jovens, e às vezes o menos desfavorecido, a palavra do senhor ela deixa claro sobre quando Jesus diz assim, alguém fala, Senhor, quando foi que não fizeste
Quando foi, eu não te vi. Ó, Vicente, ele é assim, tu, é homem, ele é assim, tipo, foi. Eu não vi, não fiz isso, senhor. Eu não fizesse. E o senhor veio no trabalho, mesmo fazendo vestido de uma autoridade, o senhor. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o senhor. Não se esqueça. Não se esqueça. Esse bem. Vamos voltar. Que nos apresentamos aí. Brau Denise, para deputado estadual. Doutor Minoso, para deputado. Deus abençoe. E nosso presidente, Tarcísio, nosso governador, e para senador nosso Marcos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.